A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem? Eu estou aqui com minha Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 11 e hoje eu vou estar falando um pouco acerca, de quem seriam essas duas testemunhas mártires, porque o texto diz que serão duas testemunhas mártires. Mas antes de eu ler alguns versículos aqui de Apocalipse capítulo 11, eu quero vos dizer que entre os estudiosos, entre os exegetas, entre as pessoas que estudam escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nem entre eles há um consenso, há uma definição de quem seja essas duas testemunhas mártires aqui de Apocalipse 11. Alguns teólogos dizem ser Moisés e Elias, outros dizem ser Elias e Enoque ou Moisés e Enoque, e até outros chegam a dizer que sejam o Antigo Testamento, o Velho Testamento, que essas duas testemunhas representam o Velho Testamento e o Novo Testamento, e outros até chegam a dizer que aqui é um texto simbólico e não literal. Mas, na minha humilde opinião, eu vou estar mostrando pela palavra de Deus que tudo indica que esse texto, esse conjunto de textos de Apocalipse capítulo 11 é um texto literal. Acompanhe comigo aqui a partir do versículo 3. Diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Isto é, irmãos, Deus, ele dará a essas duas testemunhas que elas profetizem, isto é, que elas preguem, por 1260 dias vestidas de pano de saco. Esse tempo, esse período aqui em que essas duas testemunhas estarão profetizando, pregando, será um período de 3 anos e meio, que correspondem a 1260 dias. E esse período será o período mais sombrio, que a Terra vai passar, que será o período da grande tribulação. Então a grande tribulação, ela será de 3 anos e meio, que corresponde a 1260 dias, e será o período em que essas duas testemunhas estarão profetizando e pregando. E nesse período a igreja, ela não estará mais aqui na terra, Nesse período a igreja, ela já foi arrebatada. O versículo 4 diz assim, acompanhe comigo. Quem são essas duas testemunhas? Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, irmãos, essas duas testemunhas que estarão pregando, que estarão profetizando por 1260 dias, que corresponde a 3 anos e meio, que será exatamente o período da grande tribulação, diz que essas duas testemunhas, elas estão associadas a duas oliveiras e dois cartiçais. O versículo 5 diz assim: Se alguém pretende causar-lhes dano, isto é, se alguém pretende causar-lhes dano a essas duas testemunhas, vai sair fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Deus, nesse período da grande tribulação de 1260 dias, que correspondem a 3 anos e meio, Deus dará a ela poderes extraordinários. Elas terão poderes extraordinários da parte de Deus. Continuando comigo, acompanhe aqui o versículo 6, diz: Elas quem? As duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Então, irmãos, Deus dará a ela poderes extraordinários, e elas também
terão autoridade da parte de Deus para fechar o céu. Elas farão as mesmas coisas, essas duas testemunhas, elas farão as mesmas coisas nesse período de 1260 dias, 3 anos e meio. Elas farão as mesmas coisas que Moisés e Elias fizeram. O texto aqui não está mencionando Elias e Moisés. Não diz aqui no texto que seja Elias e Moisés, e também não diz aqui no texto que seja Elias nem Enoque. O texto está fazendo uma semelhança, né, dos mesmos poderes que Moisés e Elias tiveram. Essas duas testemunhas mártires, elas vão ter. Porque quem foi que, aqui diz, ó irmãos, quem foi que fez as águas converter em sangue, né? Quem foi que teve esse poder de fazer as águas converter em sangue? Foi Moisés, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, irmão, essas duas testemunhas, elas terão os mesmos poderes que Moisés tiveram e os mesmos poderes e autoridades que Elias teve. Elias, para quem não sabe, ele ali em 1 Reis capítulo 18, diante dos profetas de Baal, ele orou e Deus mandou fogo do céu. Então você marque aí na sua Bíblia do versículo 1 ao versículo 6. Neste primeiro vídeo eu falei um pouco sobre essas duas testemunhas e estarei gravando um outro vídeo para mostrar, na minha humilde opinião, quem será essas duas testemunhas mártires de Apocalipse capítulo 11. Deus abençoe.